Operar reversão no day trade com boa assertividade é possível? Sim, e eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Salve, salve traders, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo número 3 da playlist de setups de Andrew Aziz, que eu já falei no número 1, no primeiro vídeo, o padrão ABCD, ou pivô para pegar tendências, né? O número 2, eu falei sobre tendência de bandeira também para pegar tendências, e hoje a gente vai falar de um padrão de reversão muito interessante aí para quem gosta, né? Eu particularmente não sou muito fã, porque eu não gosto de comprar quando tá caindo e nem gosto de vender quando tá subindo, tá? Mas se é o seu estilo operacional, aqui vai uma estratégia, um setup interessante, tá? Para você que ainda não me conhece, eu sou Fábio Chiaparini, eu sou analista CNPIT, e eu ajudo traders e investidores a operar com mais segurança e consequentemente lucrar com consistência, né? Não só por meios aí de setups com boas relações risco-retorno, mas principalmente por uma gestão de risco que funciona, tá bom? Então, novamente, né, deixa o like aí para fortalecer a amizade, ajudar o canal a crescer. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Aproveita e se inscreve aí para as próximas estratégias, né? Vê as que eu já postei, né? Acompanha o Morning Call gráfico que eu faço todos os dias aqui, todos os dias úteis, né? Que as bolsas abrem, analisando aí as principais bolsas e ativos do mundo para te ajudar a entender a melhor direção do mercado, tá bom? Então, vamos lá. A sequência de setups é referente a esse livro aqui do Andrew Aziz, tá? É um livro aqui que eu paguei 80, 100 reais aproximadamente, e ele, o escritor, né, ele é um operador de bolsa aí, day trader, né, canadense, que também é dono de um fundo de investimento e fundador da Bear Bull Traders, tá? Uma comunidade para traders independentes. É um cara muito bom aí, bem conhecido no mercado, e ele, além de falar algumas coisas básicas nas primeiras 100, 150 páginas, ele coloca aí 8 estratégias que ele utiliza para operar day trade. Eu estou fazendo a playlist aqui do Andrew Aziz, a sequência de setups, para te ajudar, né? Porque eu entendo que a grande maioria dos traders aí conhecem a técnica, mas acabam se perdendo aí na gestão de risco, fica trocando de setup no meio do caminho, fica pulando de sala de trade em sala de trade, dá win e quebra a conta, né? Fica puto, faz overtrading. É normal, eu já fiz tudo isso também, mas graças a Deus hoje eu vivo do trade aqui com consistência, não passo calor, tomo stop sim um monte, mas está dentro do meu setup tomar stop, porque eu gosto do quê? De assimetria, né? Assimetria, entrar em posições aí que se eu perder eu perco né? Mas se eu ganhar eu ganho 3, 4, 5 vezes o meu stop, né? Ou até mais, dependendo se a pancada for forte, tá bom? Então vamos lá, o vídeo de hoje é a estratégia número 3, né? Que é um padrão de reversão de fundo e reversão de topo, tá bom? Vamos ver no gráfico aqui como que ela funciona, tá? É o seguinte, são 5 filtros que a gente tem que pôr aqui para a gente entrar numa reversão de fundo, tá certo? O primeiro é o quê? Primeiro a gente vai falar da reversão de fundo, né? Que o preço vem caindo até uma hora que ele sobe, tá? O que a gente tem que entender primeiro aqui? Que a reversão de fundo ela acontece numa zona de suporte, né? Então, se tiver longe da zona de suporte, eu já não gosto, tá? Eu fazia muito esse setup antes, mas parei. Atualmente eu faço mais de tendência, né? Mais a favor da tendência, tá? Mas assim, tem que estar numa região de suporte conhecida, tá? Que no passado o preço já bateu e voltou. Tá certo? Por quê? Porque a análise técnica nos ensina que a história se repete, né? Então, se você está operando reversão, né, você vai operar pressupondo que se o preço vier novamente numa região de suporte, ele vai tender a dar um repique para cima, tá bom? Todo e qualquer setup você toma stop, né? Então, os setups de contra-tendência como esse, né? Eles não tendem a ter uma assertividade tão boa, tá? Mas com todos esses filtros aqui que eu vou te falar agora, pode ajudar um pouco, tá bom? Pode ajudar mais. Então, o primeiro é esse, tem que estar numa região de suporte aqui, tá certo? Segundo, a gente tem que ver o quê? No mínimo aí, 3, 4, 5 candles de venda seguidos, tá? Não pode ficar fazendo topos e fundos descendentes aqui, não. A gente quer ver uma pancada reta mesmo para baixo, tá? Se tiver 5, 6 candles, melhor ainda, tá certo? Mas a gente tem que ver candles seguidos de venda, no mínimo 4.
candles de venda seguidos aqui, tá certo? Esse é o filtro número 2. O primeiro é o suporte, o segundo é a sequência de candles negativos de encontro à zona de suporte aqui, tá certo? O terceiro é o que? Alto volume nessa região aqui, tá bom? A gente quer ver um alto volume nessa região aqui, porque vai mostrar o quê? Que é um volume de exaustão, tá? Não é um volume de saída, nem nada disso, é um volume de exaustão de movimento. Já viu caindo loucamente, aqui deu um volumaço, aquele volumão que acabou o gás, tá? Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, tem o quinto também, mas o quarto é o índice de força relativa, tá? Se você não conhece, é um indicador aí bem simples de ser utilizado, que ele fica de 0 a 100, né? Se o padrão dele é que se ele ultrapassa os 70, ele está sobrecomprado, quer dizer que a força compradora está acabando o gás. E se ele está abaixo de 30, ele está sobrevendido, quer dizer que a força vendedora está acabando o gás e pode haver uma reversão num futuro próximo. Então, o quarto ponto, a gente tem que ver um IFR, um índice de força relativa, ou do inglês, para quem utiliza plataformas em inglês, o RSI, Relative Strength Index. Curtiram o inglêsão aqui? E aí, beleza. O quarto, ele tem que estar pelo menos bem próximo da região de sobrevenda, tá? Não precisa estar muito extremo, assim. No livro, o Andrew, ele fala que tem que estar abaixo de 90 numa reversão de fundo. Mas é difícil você ver um movimento que vem abaixo de 90, né? Então o quarto ponto é esse, tá? E o quinto, o que a gente precisa para entrar então nessa operação? Um gatilho, né? Um candle gatilho aqui, tá certo? Nesse caso, né, quando bate na região de suporte, a gente viu que tá numa região de suporte, vem aqui de vários candles consecutivos de queda, né? O IFR, o índice de força relativa, tá na sobrevenda, ou pelo menos bem próximo. O volume aqui aumentou muito nesses candles porque é um volume de exaustão. E aí fez um candle martelo, né? Esse candle aqui que mostra que é um candle de reversão, né? Sempre que a gente estuda na análise técnica, tem os padrões de candle e tipos de candle. O candle martelo é um candle de reversão, tá certo? Pode ser um doji também, né? Que é aquele candle que tem o pavio para os dois lados e quase nada de corpo no centro, né? Nesse caso seria chamado de spinning bottom, tá certo? Ou até a gente pode ver já um candle engolfo aqui, né? Se a gente já vê um candle engolfando o último candle vermelho, né? A gente já pode assumir que vai ter uma reversão aqui, tá certo? Como que a gente entra nesse tipo de operação aqui, tá? Você pode ser mais arrojado e entrar logo na máxima do último candle vermelho, comprando, né, com o stop na mínima dele, tá? Você pode ser mais arrojado dessa forma, ou você pode ser um pouco mais conservador, de esperar que haja um candle verde, né, um candle positivo que supere o último candle vermelho, para daí você entrar na máxima dele com stop na mínima aqui que fez esse movimento, na mínima do último candle vermelho aqui, né? Então você pode escolher, dependendo aí do seu perfil de trader, né? Se você é mais loucão, mais loucona, você já entra direto na máxima do candle vermelho anterior, né? Com stop na mínima dele. Se você é um pouco mais conservador, espera, né, um candle verde confirmar, né? Então é aquele negócio, né? Eu sempre falo, se você antecipa, né, você está tomando um maior risco e você tem como recompensa um maior retorno, obviamente, né? Agora, se você entra por confirmação e não por antecipação, você tem um retorno, né, uma relação risco-retorno pior, você ganha menos do cara que está antecipando, mas você está entrando num movimento confirmado, que é o que eu gosto de fazer, tá? Entrar em movimentos confirmados e não antecipados, tá certo? E onde que você coloca alvo, né, nesse tipo de estratégia? Bom, você pode definir como padrão, né, alguns alvos, tá? Como por exemplo, se você utiliza as médias de 9 e 20, aqui bater primeira, né? O Andrew explica aí no livro dele, né? Ou por exemplo, a média de 200, ou a VWAP, né? Ou 3 vezes, por exemplo, ou 2, 3 vezes esse último candle aqui, tá certo? 2, 3, 4 vezes, tá? Então assim,
você deve fazer backtesting, né? Porque essa estratégia, novamente, como eu falei nos últimos 2 vídeos, não garante rentabilidade, nem assertividade, né? Você deve fazer o backtest pro ativo que você opera para ver se realmente faz sentido para você esse tipo de estratégia, né? Que normalmente, contra a tendência, tem uma assertividade pior de setups a favor da tendência, mas nessa configuração aqui, maximiza bastante a sua assertividade aí do que simplesmente comprar um martelo a qualquer momento, tá certo? A gente já colocou vários filtros diferentes, né? Além da sequência de candles, a zona de suporte, o volume de exaustão e o IFR extremo, né? Ou perto ali da sobrevenda, mais a entrada se tiver um candle gatilho, tá? Então vai de você onde você coloca esse alvo, né? Você pode colocar em alguma média, em alguma VWAP ou algumas vezes esse candle gatilho aqui, tá certo? E na reversão de topo, mesmo esquema, né? Reversão de topo é o mesmo esquema, a gente identificou uma região de resistência conhecida, veio vários candles seguidos de alta aqui, né? Aqui um volume de exaustão, um volumão maior aqui, o IFR, índice de força relativo na sobrecompra ou próximo da sobrecompra e um gatilho, né? Aqui nesse caso é uma estrela cadente, pode ser um doji ou já direto um candle engolfo, né? E aí você entra de forma arrojada ou na mínima, né, do último candle verde, com stop na máxima dele, ou de forma mais conservadora, espera um candle aí confirmar que vai haver uma reversão aqui para você entrar na mínima dele com stop ali na máxima do movimento, tá certo? Então, repetindo em resumo, tá? Quais são os 5 fatores que a gente precisa, 5 filtros que a gente precisa fazer para operar reversões com mais segurança, com mais assertividade? O primeiro é identificar regiões de suporte e resistência. A gente não vai entrar no meio de uma lateralização quando vê um martelo, uma estrela cadente, um engolfo. Tá lateral, não é uma região de suporte ou resistência, né? Então tem que ter uma região de suporte e resistência. Vários candles seguidos, no mínimo 4 candles seguidos em direção ao suporte ou à resistência, tá? Bem próximo ali do suporte e resistência, um volume maior, um volume de exaustão, tá bom? O índice de força relativa é o ponto 4 em região de sobrecompra ou sobrevenda, ou bem próximo disso, tá? E por fim, para a gente tomar a decisão realmente de colocar o nosso rico dinheirinho nessa operação, a gente precisa de um candle gatilho, tá? Um doji, martelo, estrela cadente, ou só um doji, spinning bottom, spinning top, né, que é só um doji lá no fundo, doji lá no topo, né, ou direto um candle engolfo, né, aquele que engolfa o interior, come a barra interior inteira, né, isso já é um indicativo que o jogo virou, né, que os compradores tomaram conta ou os vendedores estão no comando, tá? Então a gente tem que ficar ligeiro e aí você faz o backtest para o tipo de ativo que você opera, se é índice dólar, ações, mercado americano, forex, cripto, etc, qualquer coisa, se faz sentido para o ativo que você opera, né, e cataloga, né, coloca ali 200, 300 operações do passado, vê os alvos que pegou, faz uma análise, né, dessa planilha que você imputou um monte de operação para ver qual que é a melhor estratégia para se operar isso com relação a alvos, né, também. Como que você conduz essa operação, né? Se dá um candle positivo, você já coloca stop na entrada, né? Ou você espera bater em determinado alvo para tirar uma parcial ou colocar stop na entrada. Ou se você já tira tudo lá no alvo 2 para 1, por exemplo, né? O que não dá para fazer, né, galera, é ficar operando 1 para 1, né? O que não dá para operar 1 para 1, pelo amor de Deus, né? Vou até tirar o gráfico aqui, que depois eu vou voltar para mostrar uns exemplos. Mas o que eu fico indignado é um monte de gente ensinando na internet como operar um setup que quando você perde 100 reais e quando você ganha 100 reais também. Ué, nesse caso você sente a obrigação de acertar mais do que errar. Você fica mais ansioso, você fica na neura, hoje eu tenho que acertar trade, né? Então assim, eu acredito fielmente que não é a assertividade que faz você colocar dinheiro no bolso, tá? Que faz você ter consistência, que faz você tirar dinheiro toda semana, todo mês. Claro que não sempre, né?
Sempre vai ter aquela semana, aquele mês que vai ruim, mas na grande maioria das semanas, dos meses, não é assertividade, né? Você tem que entender que stop, é bom você tomar às vezes stop, né? Porque você calha de acontecer que, pô, você errou a análise, né? Mas quando você ganha, você tem que ganhar várias vezes o seu stop para compensar, né? Ontem eu fiz, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 7 de fevereiro, ontem no dia 6 eu fiz 4 operações, tá? As 2 primeiras eu tomei stop, perdi aproximadamente $130 na somatória, né? Dos 2 stops mais as taxas, tá? Só que o meu setup, ok, pô, não tem problema eu tomar stop, porque quando eu acertar vai ser uma porrada insana, né? Então na sequência eu fiz 2 trades positivos, simultâneos inclusive, que somando os 2 stops e os 2 trades eu saí com $340 no dia, né? Então assim, deu para entender que se eu fosse ficar no 1 para 1, eu até perderia dinheiro, porque tem taxa, né? Então assim, o seu setup ele não pode ser 1 para 1, a não ser que seja um setup que, pô, você tenha 99% de assertividade, mas não existe, né? Então escolha um setup, seja de reversão que eu estou mostrando agora, ou seja de continuação de tendência, né, a favor da tendência, mas que você consiga carregar em pelo menos 2 para 1, né? Porque para cada ganho você elimina 2 stops, né? Mas vamos lá, isso foi só um desabafo aqui, porque ficar operando 1 para 1 não vejo futuro, não tem futuro operar 1 para 1 não, certo? Vamos voltar para o gráfico aqui que eu vou mostrar alguns exemplos, ó. No índice, tá? No índice aqui, deixa eu até aumentar a tela, estão vendo a tela cheia aí, né? No índice, isso aqui aconteceu na quinta, dia 1º de fevereiro, né? Quinta-feira passada, tá certo? O que acontece, né? Isso aqui é uma região de suporte conhecida, né? O preço já bateu 2 vezes aqui e voltou, tá certo? O que mais que a gente vê de filtro aqui? Vários candles seguidos aqui de venda, né? Cachorrada latindo pra cacete aqui, meu. Vários candles seguidos de venda aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui. E aí, dá licença, deixa eu acender a luz também um segundo. Pronto. Perdão a interrupção, viu? Se quiser editar essa parte aí, pessoal da edição, fica à vontade, muito obrigado, viu? Bom, vamos lá, o que aconteceu no índice aqui? A gente viu que tem uma região de suporte conhecida aqui. O preço já bateu 2 vezes aqui e voltou. Isso é o índice nos 5 minutos, na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, tá? Um mini índice. Então isso aqui é uma região de suporte conhecida, tá? O segundo filtro fez 5 candles seguidos de venda aqui, tá bom? O volume aqui, ele tá aumentando, né? O volume está aumentando aqui, né? Sendo que nesse candle aqui já deu um volume bem maior, mostrando que aqui pode ser uma exaustão de movimento, tá certo? O IFR não tá na sobrevenda, né? Mas está próximo aqui, né? Nos 33, está bem próximo da sobrevenda aqui. E ele deu esse gatilho aqui, esse doji, né? Não é exatamente um martelo, mas é um doji, né? Então, pros arrojados, né? Para o pessoal que é mais arrojado, poderia entrar aqui com stop aqui ou aqui abaixo, né? Para o pessoal que é mais conservador, poderia entrar na máxima aqui do próximo candle, que já superou a última máxima aqui, tá certo? Com stop aqui no último candle ou abaixo da região de suporte, né? Daí vocês têm que fazer o backtest e decidir, tá certo? Mas isso aqui veio de preferência também longe das médias, tá? Isso é legal. E aí o que acontece é que ele vai embora e vai lá na média de 200, por exemplo, né? Na média de 200 aqui ele já foi engolfado de volta. Não sei se ele continua, não, ele volta tudo, né? E aí lateraliza, né? Mas assim, ele voltou reto na reversão. Então vocês entendem que para operar um setup, você tem que colocar filtros de entrada, né? Pô, tem que acontecer isso e um gatilho para eu entrar, tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo aqui no dólar também, tá? O dólar aconteceu isso aqui, eu tô no mini dólar no gráfico de 3 minutos, tá certo? Isso aqui aconteceu hoje,
Mesma coisa, uma reversão de fundo aqui, né? Uma região de suporte bem conhecida aqui, o preço já bateu 3 vezes aqui e voltou. E se você está operando reversão, você pressupõe que se bater de novo vai voltar, tá certo? E aqui o que aconteceu? Pô, 5 candles seguidos de venda, né? O último aqui com baita volume acima da média, né? Um volume de exaustão, tá certo? O índice de força relativo também quase na sobrevenda, né? Tá bem baixo aqui também. E um gatilho, também um doji aqui de compra, tá? Aquele esquema, se você for arrojadão, você já coloca a máxima aqui, arrojadona, né? Também. Se é mais loucão, mais loucona, já coloca a entrada na máxima desse candle com stop aonde? Pô, na mínima desses candles ou até na mínima do suporte, aqui abaixo do suporte, tá? Vai de vocês aí. E aí, se você é mais conservador, você entra também já na máxima desse, com stop na mínima ou dos candles, ou do último candle, né? Ou na mínima do suporte aqui, tá certo? Então, vai de você que estilo que você vai operar, se é mais conservador ou se é mais arrojado. E aí, no 3 minutos do dólar, andou para frente também, né? Foi lá bater aqui nas médias, né? Então, alvo. Pô, alvo pode ser média de 200, média de 20, VWAP, né? Aqui não tem VWAP. Ou se você fizer um backtest 2 vezes o candle gatilho, 2, 3 vezes o candle gatilho, né? Coloca regras, né? Pô, bateu uma vez o candle gatilho, stop na entrada, bateu 2 parcial ou zera tudo, né? Então, cria um setup interessante para o ativo que você está operando. Tá certo? Mas esses filtros de entrada, assim, a condução do trade é você que vai decidir, né? O que eu estou mostrando para vocês são regras de ativação, não regras de condução, tá? E aqui andou também esse exemplo aqui do dólar, né? Acho que foi até lá mais para cima, não me recordo. Lateralizou depois aqui, né? Mas beleza. E o último exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é no Bitcoin, no gráfico de 15 minutos, que daí é uma reversão de topo, tá? Isso aqui aconteceu no dia 5 de fevereiro, anteontem, dia 5, tá? Deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos lá, o que acontece aqui no Bitcoin no gráfico de 15, tá? Então eu mostrei o mini índice no 5, o mini dólar no 3 e o Bitcoin vou mostrar no 15. Pô, Fábio, serve para qualquer padrão gráfico? Sim. Todo e qualquer setup é possível operar em qualquer padrão gráfico. Lembrando que essa sequência de vídeos aqui são para day trade, né? São padrões mais voltados para day trade. Mas se você quiser usar para o swing aí também, no problem, beleza? Então, beleza. Ó, essa linha vermelha é uma região de resistência conhecida, né? O preço bateu aqui inúmeras vezes e voltou, tá certo? No 4.470 aqui. Tendo em vista que o primeiro filtro a gente colocou aqui é uma região de resistência, tá? Candles seguidos, 5 candles seguidos na direção da resistência aqui, tá? Volume, os últimos 4 candles, os últimos 2 aqui veio aumentando drasticamente o volume aqui já, tá certo? Volume de exaustão, acabou o gás aqui, tá certo? Índice de força relativo, aqui sim já está bem extremo, já está bem sobrecomprado, né? Está no 77, então lembrando, índice de força relativa acima do 70, sobrecomprado, abaixo de 30, sobrevendido pelas configurações padrão do índice de força relativa. Você pode alterar isso da forma que você quiser, ou colocar 80-20, né? Se você quiser ser um pouco mais conservador, tá? E aqui de novo, né? Além dele deixar parecendo um martelo verde aqui, mas isso ainda é um candle positivo, né? Ele deixou um doji aqui de venda, né? Então, pô, atingiu todos os filtros aqui dessa venda, tá? Você poderia entrar vendendo aqui com stop na máxima dessa região aqui, né? Ou esperar um candle verde para entrar na mínima dele e stop na máxima, tá bom? Mais um candle vermelho, eu quis dizer, né? Mais um candle vermelho para entrar na mínima com stop na máxima da região ou da máxima do candle anterior, né? Depende aí da sua loucura, tá? E aqui ele vem embora também, que até sumiu do gráfico, né? Foi longe para baixo, tá? Então vocês viram que é um padrão que, assim, eu já operei muita reversão. Deixa eu tirar do gráfico aqui. Eu já fiz backtesting, operei muita reversão, pegando o quê? Pô, região de suporte e de resistência quando faz um martelo. Só tinha esses 2 filtros, né? E a assertividade não era ruim, não. A assertividade era próxima ali de 50%, né?
Então, para cada 2 trades que eu entrava, um eu tomava stop e outro eu ganhava. Só que as regras de condução que eu tinha era para tirar entre 2 e 4 vezes o stop, né? O payoff de 2 a 4. Então, era um setup vencedor mesmo assim. Mas depois que eu aprendi esse setup do Andrew Aziz aqui, que ele coloca mais filtros de forma mais interessante, né? Pô, índice de força relativa, né? Eu já tinha testado com IFR, também não tinha dado certo. Vários candles seguidos, né? Um candle gatilho, seja um doji ou um engolfão também, né? Faz mais sentido. Então, assim, aliás, se você não curtiu o vídeo até agora, né? Deixa um like aí para ajudar nós, né? Ajuda eu a crescer o canal. Ajuda bastante, mas assim, lembra que você tem que fazer um backtesting, e testar, né, se você opera índice, dólar, cripto, ações, mercado americano, moedas, né, forex, etc. Você tem que testar aí para o ativo ou a gama de ativos que você opera, se você opera S&P, etc, né? Faz sentido esse tipo de estratégia, inclusive pelo tempo gráfico, pelo time frame, né? Pô, será que é legal operar isso no 5, no 3, no 10 minutos, no 15 para esse ativo, né? Então tem que fazer um backtesting aí, porque se sair operando, né? Pô, eu vi seu vídeo aqui, vou sair operando, beleza, né? Mas, pô, faz um backtesting, né? Testa um pouco, né? Não confia 100% nem em mim, né? Faz um backtesting aí, tá certo? Então comenta aí o que você achou. Se você tiver qualquer dúvida aí, pergunta aí, né? Faz um feedback, uma sugestão, reclamação, elogio se tiver, ou me segue lá no Insta, chama lá que a gente conversa aí, tá bom? Eu fico total à disposição, sou todo ouvidos, tá? Obrigado pela atenção, confiança, bons trades e um grande abraço!